Sejam bem-vindos aí, pessoal, à nossa live. Estou começando um pouco atrasado porque tive uns problemas técnicos aqui, né? O aplicativo que eu uso tá ótimo, o pessoal tá falando. Tá ok, né? Ótimo. Pronto, eu tive alguns problemas técnicos aqui, queridos irmãos. Eu uso um aplicativo para poder fazer a live, tanto no YouTube quanto no Instagram. Minha internet caiu aqui, a gente demorou para voltar e quando voltou o aplicativo não quis conectar. Então tive alguns problemas, por isso eu estou chegando atrasado aqui na live. Mas eu comecei bem cedo aqui, desde cedo eu estava já aguardando esse momento. Mas problemas técnicos eles sempre surgem, não é? E a gente vai resolvendo como pode. Bom, essa live ela é muito importante, porque eu ainda não tinha feito um conteúdo sobre esse texto, não para o pessoal receber gratuitamente. Quem compra o curso avançado de escatologia vê esse conteúdo lá dentro do curso, quando a gente vai falar sobre o livro do Apocalipse. Então tem umas aulas lá poderosas sobre esse assunto, mas eu nunca tinha produzido um conteúdo, não é, gratuito sobre o assunto A Mulher de Apocalipse 17. Então hoje a gente vai falar sobre esse texto. É um texto que traz muitas controvérsias, é um conteúdo assim bem difícil de interpretar, não é fácil. Muita gente cria-se muito folclore em cima desse texto. Existem linhas interpretativas que preferem muito a história ou ficar apontando os fatos recentes. Então acaba que eles não investigam realmente quem é essa mulher à luz da Bíblia, não é? Então, existe uma máxima que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a seguinte, não é? Que o Apocalipse ele bebe na fonte da própria Bíblia. Pegou aí essa máxima? O Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele bebe na fonte da própria Bíblia. Então, a interpretação do livro está na própria Bíblia. Muitas vezes você acha a interpretação de um símbolo, de uma figura, no próprio livro do Apocalipse. Você consegue encontrar ali, o próprio livro diz, não é, o que aquela figura significa. É o caso desse texto aqui que a gente vai estar investigando, de Apocalipse capítulo 17. É bem provável que eu faça uma outra live na outra semana explicando a segunda parte, porque hoje eu vou me deter apenas na primeira parte. Quem é essa prostituta? Quem é essa meretriz? Então eu já ouvi muita gente dizer que ela representa Roma, não é? A cidade de Roma, porque Roma está situada sobre 7 montes, sobre 7 colinas. Eu já vi essa interpretação. Mas o próprio livro do Apocalipse, ele diz que não é Roma. Ele aponta que cidade é essa. Então, se o próprio escritor do Apocalipse teve o trabalho de apontar que cidade é essa, então a gente deve acreditar no que o autor escreveu. É mais ou menos quando a gente vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, e muita gente chega e diz assim, olha, o joio está crescendo na igreja. O joio cresce na igreja tem o joio e tem o trigo, depois o Senhor vai separar. Tem muita gente que vem com essa interpretação, mas Jesus disse lá em Mateus 13, quando ele vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, quando ele vai explicar, ele diz que o campo é o mundo, ou seja, o campo não é a igreja, o campo é o mundo. Então eu fico com o que Jesus disse. O campo é o mundo, né? E João 4,35, ele acaba confirmando isso, quando diz que os campos estão brancos, se referindo à seara da terra. Então, o campo é o mundo, e muita gente diz que o joio e o trigo está crescendo dentro da igreja. Interpretação errada. A gente deve pegar aquilo que o próprio escritor está colocando no texto e pegar isso como verdade, e a partir daí você começar a investigar. Então, a gente precisa interpretar a Bíblia não de fora para dentro. Primeiro eu vou para a arqueologia, primeiro eu vou para a história, ou primeiro eu vou ficar vendo os fatos, os acontecimentos recentes, fazendo uma hermenêutica de jornal. É o que as pessoas costumam fazer. Fica assistindo um monte de noticiário de jornal e vai apontando o cumprimento disso nas escrituras. Não é assim que se interpreta. As escrituras, a Bíblia interpreta ela mesma. Não é? E nos textos proféticos, as pessoas costumam muito ficar apontando os fatos recentes, os acontecimentos recentes e a história como cumprimento daquilo. Mas, na verdade, nós temos que usar a própria Bíblia. E tem uma frase que eu criei,
que diz o seguinte: no tocante à interpretação dos textos proféticos, as outras fontes podem até falar, desde que a Bíblia fale primeiro. Então, primeiro a Bíblia, depois as outras fontes. Ok? Dito isso, então, a gente vai direto para o texto da mulher de Apocalipse 17. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá direto para o texto. Quem é essa prostituta? Quem é essa grande meretriz? Apocalipse capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. As águas aqui simbolizam as nações, né? A meretriz, ela está sentada sobre muitas águas, está sobre todas as outras nações. Depois continua: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das grandes abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Pronto, aí o anjo, ele vai começar agora a mostrar para João o significado de cada coisa. Como o nosso foco aqui hoje é apenas identificar quem é essa meretriz, essa prostituta, nós vamos direto para o versículo 18, porque só lá no finalzinho que ele vai dizer quem é a prostituta. Então, se você for em Apocalipse 17, versículo 18, lá no finalzinho vai estar escrito assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então o texto lá diz que a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então quem é a grande meretriz? Quem é a grande prostituta de Apocalipse 17? O texto me traz 2 informações. A primeira, de que ela é uma cidade. E não é qualquer cidade. Não é? É chamada de a grande cidade. Então o texto diz que a mulher é uma cidade e que não é qualquer cidade, ela é chamada de a grande cidade. Bom, se nós formos então fazer um outro rastreamento bíblico, e aqui é importante usar a Bíblia para interpretar ela mesma, o capítulo 11 de Apocalipse vai mostrar que cidade é essa. Então a prostituta é uma cidade, e não é qualquer cidade, é a grande cidade, ela é chamada de a grande cidade. Então, lá no capítulo 11 de Apocalipse, o versículos 7 e 8, vai nos mostrar que cidade é essa. Vamos ler? Apocalipse 11, do 7 ao 8, é o texto que fala das 2 testemunhas. Lá diz o seguinte: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então ele está me dizendo aqui que as 2 testemunhas foram mortas na praça da grande cidade. E a grande cidade aqui espiritualmente, porque ela está corrompida, ela se chama Sodoma e Egito. Não é? Espiritualmente corrompida. Mas o nome da cidade é onde o seu Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado aonde? Em Roma? Não, Jesus foi crucificado em Jerusalém. Então nós sabemos que a grande cidade é a cidade de Jerusalém. Tá certo? Então se você tiver perguntas para fazer, você já pode ir começando a colocar aí as suas perguntas e no final a gente vai procurar responder. Ok, pessoal? Então já temos a informação de que a grande prostituta de Apocalipse 17, ela é uma cidade.
e não é qualquer cidade, é chamada de a grande cidade. Então, se nós fizermos um rastreamento básico da Bíblia, vamos perceber que lá no capítulo 11, versículos 7 e 8, João vai mostrar para a gente que cidade é essa. Ele diz lá o seguinte, falando das duas testemunhas: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará atirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. E nós sabemos então que Jesus foi crucificado em Jerusalém. A cidade onde as duas testemunhas vão morrer é Jerusalém, onde elas vão testemunhar é Jerusalém. Então, a grande cidade, a grande prostituta, a prostituta, melhor dizendo, é a grande cidade cujo nome é Jerusalém. Então, Roma já está fora da jogada. Por quê? Porque a Bíblia já está me mostrando que a cidade, a grande cidade, é a cidade de Jerusalém, que é a prostituta. Acabou a conversa. Eu acho que se a Bíblia está mostrando outra interpretação que você buscar, vai estar completamente fora. Então, qual é a pista aqui que a gente deve seguir? A gente vai começar a procurar, então, outras evidências que mostram por que Jerusalém é chamada de prostituta. Não é? Observe que ela é chamada de Sodoma e Egito aqui. E se você for olhar, Sodoma é o top da prostituição. E Egito é o top da idolatria. É uma das nações antigas, mais idólatras que existiram. Então, assim, quando fala de Sodoma e Egito, fala de prostituição. E prostituição na Bíblia, no caso aqui é prostituição espiritual, não é prostituição mesmo, assim, na carne, está falando de idolatria, ou a pessoa se voltar as costas para Deus, não querer adorá-lo. Prostituição na Bíblia significa nação idólatra, nação que segue outros deuses. É como se estivessem traindo o Senhor, entende? Por isso aqui ela está sendo representada como uma prostituta. Então a cidade de Jerusalém, no momento do seu julgamento, estará como Sodoma e Egito, e é comparada então a uma prostituta. Bom, dito isso, a gente vai continuar rastreando a nossa Bíblia em textos que mostram Jerusalém como prostituta. Vamos ver aqui, se você agora começar a procurar, você vai achar algumas passagens em que a cidade de Jerusalém ela é chamada de prostituta. Não são poucas passagens, são muitas no Antigo Testamento, identificando a cidade como prostituta. E também essa cidade receberia julgamento por causa da sua prostituição. O que nós estamos lendo em Apocalipse 17 é o Senhor falando que a cidade de Jerusalém iria receber julgamento por alguns motivos. Primeiro, por virar as costas contra Deus, não adorá-lo, seguindo uma prostituição espiritual, adoração a outros deuses. Isso é prostituição espiritual, nesse sentido que estamos lendo. E vamos então buscar nas Escrituras outras passagens que vão mostrar Jerusalém sendo prostituta. Quiser anotar aí e ler depois, você pode ler Isaías 1, do 21 ao 31, Isaías capítulo 1, do 21 ao 31, Isaías capítulo 3, do 8 ao 26, e também Ezequiel 16, do 1 ao 16. Eu vou ler com vocês Isaías 1, do 21 ao 31. Vamos ver como Jerusalém é chamada de prostituta? Olha só. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão. Mas agora, homicidas, a tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defende um direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como a potassa das tuas escórias e te tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito. Sião é um outro nome dado à cidade de Jerusalém, ok? Ele diz: Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça.
Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. E os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então o Senhor aqui está profetizando, através de Isaías, a destruição da cidade de Jerusalém. O texto começa: como se fez prostituta você que era uma cidade fiel. Então observe bem que Isaías 1:21 mostra a cidade de Jerusalém como prostituta. Eu vou ler agora com vocês o texto de Ezequiel capítulo 16, e esse texto ele é bem contundente. Ele vai mostrar a cidade de Jerusalém no seu início e vai comparar ela com uma prostituta. Ok? Vamos ler Ezequiel 16, do 1 em diante. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer Jerusalém as suas abominações. E diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste levada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te, a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Isso aqui ele está falando da cidade de Jerusalém, no momento em que ela nasceu e que ele pegou ela como uma criança que foi abandonada pelos pais, e o Senhor cuidou dela. E está dizendo que os seios dela começou a se mostrar, e a sua formosura também. Aí no 8 ele vai dizer: passando eu por junto de ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Deixei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te em pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia. Graças à tua fama, te ofereceste a todo o que passava. Tá vendo? A cidade de Jerusalém se prostituindo para seres dele. Tomaste os teus vestidos e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram, jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tá vendo? Falando da prostituição espiritual, da idolatria da cidade de Jerusalém. Depois ele fala no 18: tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante de ti, delas em aroma suave, e assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais tomaste a teus filhos e a tuas filhas, que me geraste, os sacrificastes a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Por isso que ela é chamada de a grande prostituta, a grande meretriz, né? Depois ele diz: matastes a meus filhos e os entregaste
a elas como oferta pelo fogo, em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições. Não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, e revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, edificaste prostíbulo de culto e fizestes elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura e abriste as pernas a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito. Aqui ele vai falar só sobre a prostituição de Jerusalém. O texto é longo, mas é bonito, né? O que o Senhor está mostrando para a gente, porque ele pegou a cidade de Jerusalém como uma criança abandonada pelos seus pais no líquido amniótico, pegou aquela criança, limpou ela, cuidou dela, até que ela se tornou formosa. E era tempo de amores, e ela começou a se prostituir com todos que passavam. E aí ele vai falando todo tipo de prostituição que ela foi cometendo. Então a própria cidade de Jerusalém, no momento do seu julgamento, ela estará em grande prostituição. Por isso ela é a grande cidade no qual o Senhor Jesus foi morto, é identificada lá no capítulo 11. Então já temos aqui algumas respostas, que a cidade de Jerusalém, ela já foi chamada de prostituta no passado. E na verdade Ezequiel ali, ele está profetizando a sua destruição, que vai acontecer no capítulo 18. Então a cidade de Jerusalém já foi profetizado que ela seria destruída, lá no capítulo 18. Porque a gente vai começar a estudar agora e ver que o anticristo vai se interessar em subir para tomar a cidade. Ok? Então até aqui a gente já identificou a cidade de Jerusalém como a grande prostituta do capítulo 17. Não é malabarismo bíblico, estou usando a Bíblia para interpretar ela mesma. É importante que você saiba que, na verdade, o livro do Apocalipse ele é uma versão expandida de várias profecias que foram dadas antes. Então, o que a gente está lendo aqui já foi dito nos profetas. Li em Isaías 1 e também li em Ezequiel 16 sobre a cidade de Jerusalém e a sua prostituição. Vamos então continuar, porque essa mulher ela está sentada sobre a besta. E a besta ali é o anticristo, ok? E por que ela está sentada sobre a besta? E é bom que você saiba já, não é? Que essa besta aqui, ela representa o anticristo. Então, o que uma prostituta faz? A prostituta se embeleza toda, ela vai para a rua para chamar os homens para se deitar com ela, não é assim? Para poder instigar os homens a se deitar com ela. Então, os homens são atraídos pela beleza, pela formosura da prostituta. Então os homens são atraídos. Da mesma forma, o anticristo está sendo atraído para tomar a prostituta para si, para possuir a cidade de Jerusalém, que é a prostituta. Então preste atenção, porque a prostituta que está sentada sobre o animal, não é? A prostituta está sentada sobre o animal, e você sabe que aquele que está sentado sobre o animal, ali, sobre a montaria, é ele que está dominando o animal. Tá certo? Não é assim? É ele que domina o animal. Quando você sobe em cima de um cavalo para guiá-lo, é você que está dominando o cavalo. Pelo menos deveria ser, né? Então, da mesma forma aqui, é a prostituta que está sobre a besta. Ou seja, ela exerceu fascínio e o anticristo aqui subiu para poder tomar e possuir. E é interessante porque o texto diz que ela domina sobre os reis da terra. Então, não é apenas o anticristo que subiu para dominar a cidade de Jerusalém. Só para você ter uma ideia, a cidade de Jerusalém ela foi tomada 54 vezes. 54 vezes. Assírios, babilônicos, persas, gregos, romanos, otomanos subiram para tomar a cidade. A disputa por Jerusalém até hoje é acirrada. Você vê o noticiário aí, aquele pedaço de terra é muito disputado, porque os reis da terra eles sobem para tomar a cidade, não é? E para se prostituir com a cidade. No caso aqui, dentro do contexto do texto. Então, a besta aqui, o anticristo é a bola da vez, que vai subir para tomar Jerusalém. Se você for em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus, ele vai dizer, não é? Sobre o anticristo, que quando alguém vê ele no lugar santo, sentado, sabe que é chegada a desolação de Israel.
porque o anticristo tem interesse no templo, tem interesse no lugar santo, e ele vai subir para tomar a cidade de Jerusalém. Bom, continuando aqui, a gente vai ver também a vestimenta dessa prostituta, e se você notar bem, ela está vestida com a vestimenta do sumo sacerdote. Olha só que interessante. Olha só, achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Se você for em Êxodo, capítulo 28, do 28 ao 36, vai lá em Êxodo, quando você for lá, você vai ver a composição da vestimenta do sumo sacerdote. E você vai ver cada pedra dessa que está no texto na vestimenta do sumo sacerdote. É muito interessante porque na testa do sumo sacerdote vinha escrito assim: santidade ao Senhor. Vinha escrito aqui. Agora, na vestimenta da prostituta, as pedras são iguais à vestimenta de um sumo sacerdote, mas quando chega na testa, está escrito o seguinte: Babilônia, a grande mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então, a gente vê aqui, muita gente interpreta isso, essa expressão Babilônia, a mãe das meretrizes e das prostituições da terra, muita gente interpreta a cidade de Jerusalém aqui está sendo chamada de Babilônia, porque foi na Babilônia que começou o sistema de idolatria que impera no mundo. Se você for estudar mesmo a história da Torre de Babel, você vai ver no capítulo 11 de Gênesis que Nimrod, ele se levantou para construir a Torre de Babel. E ele se voltou, se rebelou contra o Senhor, porque ele queria fazer uma torre bem alta, mas bem alta, para que se Deus quisesse destruir a terra com o dilúvio, ele não ia conseguir. Melhor, ele ia até conseguir destruir com o dilúvio, mas não ia atingir eles, porque eles estavam fazendo a torre bem alta para não serem destruídos. Caso o Senhor quisesse destruir a terra de novo, o Senhor não ia atingir o seu propósito de destruir eles. Por isso a torre era alta. E Nimrod, ele tinha uma esposa chamada Samiramis, e Samiramis era estéril. E ela acabou engravidando de uma forma milagrosa. E ela disse que o filho dela era a semente da mulher, que está lá em Gênesis 3,15. Então ela engravidou de forma miraculosa e colocou o nome do filho de Tamuz, que o Senhor exortou veementemente que ninguém o adorasse, lá em Ezequiel 8, do 1 ao 15. Então criou-se a partir daí o mistério da rainha mãe e do seu filho. Tamuz sendo o filho e ela a rainha mãe. E o Senhor também disse para não adorar a rainha dos céus, chamada de a rainha dos céus, lá em Jeremias 7,18. Então nós vemos aqui que a Babilônia, na verdade, é a origem das prostituições. E esse mistério da rainha do céu e do seu filho Tamuz foi passado para outras culturas, mas começou na Torre de Babel. Lá, Babel é o início de Babilônia. Não é? É o início da cidade de Babilônia. E quando você vai para outras civilizações, na Fenícia, essa rainha dos céus era chamada de Astar e Baal. No Egito, Ísis e Horus. Na Grécia, Afrodite. Na Ásia, Cibele e Dionísio. Na Itália, Vênus e Cupido. Então nós vemos aqui que a origem da idolatria começou em Babilônia. Então quando na testa, não é, da prostituta, que está vestida com a vestimenta de um sumo sacerdote, vem escrito Babilônia, a mãe das meretrizes, mãe está falando justamente do nascimento, do início da idolatria. Então todo o sistema de idolatria que existe no mundo começou lá em Babel. E o que isso tem a ver com a prostituta e a sua destruição? Observe que a cidade de Jerusalém está como prostituta. E Deus está se lembrando de quando começou, então, a prostituição, lá em Babilônia. E é interessante que depois que a cidade de Jerusalém ela for destruída, o que vai acontecer? Também todo o sistema de idolatria que perdura desde Babilônia também será destruído. É isso que o texto está querendo passar para a gente. Ou seja, dali para frente, após a segunda vinda de Jesus, que estará próxima, depois que a cidade for tomada, após a segunda vinda de Jesus,
todo o sistema de idolatria vai ruir e não vamos ver mais idolatria em canto nenhum. Então o Senhor está julgando toda a idolatria da terra quando julgar a cidade de Jerusalém. Por isso, Babilônia. Não tem nada a ver com a Babilônia literal, como muita gente ensina, que a cidade da Babilônia será reconstruída. Então, esse ensinamento não cabe. Agora, eu vou agora acabar de completar para você e provar nas Escrituras que a cidade de Jerusalém é a prostituta. Por tudo que eu já disse aqui, por todos os textos que eu já mostrei, eu quero ler com você Mateus 23, do 34 ao 37. Diz assim, Mateus 23, do 34 ao 37. Você que está nos acompanhando, pode deixar aí a sua pergunta. Já tem, né? Vamos lá. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis a outros. Açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir à presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então o Senhor Jesus aqui, ele libera uma profecia, dizendo que o sangue de todos os profetas que foram mortos seria cobrado da cidade de Jerusalém. Então ele está dizendo que a cidade de Jerusalém é uma cidade acostumada a matar profetas e matar os santos, mas que o sangue desses profetas e desses santos seria cobrado da cidade. Eu quero que você guarde bem isso que eu estou falando, porque no capítulo 18, um dos motivos do porquê a cidade está sendo julgada também é por matar os santos e os profetas. Então olha aqui que Jesus está dizendo que o sangue dos profetas seria cobrado da cidade de Jerusalém. Se formos então analisar o outro texto, está em Lucas 13, 31 e 34, vai trazer a mesma ideia. Diz assim, naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te daqui e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu, ide dizer a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje e amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então observa aqui que ele está dizendo que não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém, como se Jerusalém fosse realmente um lugar onde os profetas fossem assassinados. Não é? E agora ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que forem enviados. Aí ele vai repetir a mesma coisa que repetiu no outro texto. Então nós identificamos aqui, Jesus está dizendo que o sangue dos profetas, dos justos, seria cobrado de Jerusalém, desde Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o santuário e o altar. Bom, na nossa Bíblia, o último livro é o livro do Antigo Testamento, é o livro de Malaquias, mas na Bíblia hebraica é Crônicas. E se você ler a última passagem lá, fala desse Zacarias que foi morto entre o santuário e o altar. Ou seja, desde Abel até Zacarias, então o sangue seria cobrado da cidade de Jerusalém por matar os profetas. E aqui Jesus acaba afirmando, não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Até o próprio Cristo foi crucificado em Jerusalém, mas o sangue seria cobrado da cidade de Jerusalém. Então nós estamos percebendo aqui que a cidade ela vai ser julgada por matar os profetas. Vamos agora ver o texto que vai mostrar a queda da cidade de Jerusalém, que é o capítulo 18, de Apocalipse. Vamos ver aqui? Diz assim, lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade,
que é Jerusalém, né, a grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Observe, então a cidade está sendo julgada porque matou os santos apóstolos e profetas. Não lemos que Jesus disse que o sangue dos profetas e dos santos seria julgado na cidade de Jerusalém? Seria, na verdade, a causa do porquê Jerusalém seria julgada. A gente não viu isso, Jesus falando. E aqui está dizendo, diz o seguinte: exultai sobre ela, os céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Não é só nesse texto que é repetido isso, também é repetido lá em Apocalipse 18, 21, que diz assim: então um anjo forte levantou uma pedra, com grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum, de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca, jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue de profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Jesus disse que seria cobrado da cidade de Jerusalém o sangue de todos os santos e profetas, e aqui a cidade está sendo julgada por causa disso. Então, diante de todos esses textos, a gente não tem como negar que a cidade de Jerusalém é a grande prostituta, não é? Usando a Bíblia para interpretar ela mesma. Todos os textos bem correlacionados. Só fui para a história uma única vez para contar um pouco sobre Samiramis, esposa de Nimrod. Então a Bíblia interpreta ela mesma. Tá bom, pessoal? Muita gente faz malabarismo, mas é simples. É só usar a Bíblia que todas as chaves elas vão se encaixar na fechadura. Não adianta tentar ir na história, acontecimentos recentes para interpretar a Bíblia, não. A Bíblia interpreta ela mesma. Tá certo? Bom, vamos lá, Adriana, para as perguntas. Tem uma pergunta da Sheila, né? Sheila Souza do Marcelo. Em que período a cidade de Jerusalém foi chamada de Sião? De Sião, né? Pronto, eu não tenho essa resposta para te dizer, mas ela é chamada também, né, de Sião ou Monte Sião. Não sei aqui dizer exatamente o período, quando ela começou a ser chamada, não é? Mas ela também é chamada de Monte Sião. Glória a Deus. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Aguardando aí a pergunta do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, então a gente viu aqui, não é, que a cidade de Jerusalém será julgada no futuro. E é muito certo a gente perceber que a atividade no livro do Apocalipse, ela é bem intensa. A gente vê que a atividade em Jerusalém é bem intensa, não é? Você vai ver 144 mil sendo selados, são judeus, lá no capítulo 7. Depois você vai ver, no capítulo 11, 2 testemunhas pregando em Jerusalém. Depois, no capítulo 12, a mulher de Apocalipse 12 é o povo judeu sendo perseguido, não é, pelo dragão. No capítulo 13 é mostrado ali a besta saindo para perseguir os santos e fazer guerra contra eles. Também a gente vai para o capítulo 14, os 144 mil aparecem no Monte Sião também. E quando chega no capítulo 16, é mostrado para a gente o rio Eufrates se secando, para que os povos do Oriente pudessem subir para a grande batalha, a chamada Batalha do Armagedon, que vai acontecer lá no Monte Megido, no Vale de Megido, não é? Em frente ao Monte Carmelo. Ali vão se reunir um contingente, João ouviu o número, era 200 milhões de soldados que subirão para destruir a cidade de Jerusalém. Imagina aí que nunca se juntou um contingente tão grande de soldados, e eles subirão para tomar
e para destruir a cidade de Jerusalém. Então, o Senhor Jesus, ele vai socorrer a cidade. Tem mais duas perguntas que chegaram agora. Aquino perguntou: o anticristo, a besta e o falso profeta são a mesma pessoa? O anticristo, O anticristo, a besta e o falso profeta são a mesma pessoa? Bom, o anticristo e a besta é a mesma pessoa. O falso profeta, eu não acredito que seja a mesma pessoa. Ele é uma outra besta que sobe da terra, a Bíblia fala, né? A primeira besta sobe do mar e a segunda sobe da terra. Então são duas pessoas diferentes. Eu não creio que seja a mesma pessoa, não. Eu sei que tem gente que acredita assim, mas eu não creio assim. Não é a Nova Jerusalém que é comparada à prostituta. Tem um irmão aí falando, né? Foi Anne Margaret. Não é a Nova Jerusalém, não. É a cidade de Jerusalém. A Jerusalém terrena. A Jerusalém celestial é pura. É santa, não é? E vai descer. Tá certo? Ela é santa, é pura. Sheila de Souza. Tudo muito bem explicado. Amém. Louvado seja Deus. É um assunto muito espinhoso, não é? De longe, esse é o texto mais difícil de se interpretar de toda a Bíblia. De longe. Na próxima semana, talvez eu traga a segunda parte dele, não é? Que é mais complexa de todas, né? A segunda parte do texto. A gente já identificou a cidade de Jerusalém como a prostituta. Muito bem colocado aí pelos textos que eu mostrei. E talvez na próxima semana eu traga a segunda parte, para ficar o estudo completo. Amém? Glória a Deus. Bom, se você deseja se aprofundar um pouco mais no estudo do livro do Apocalipse, eu tenho alguns materiais muito interessantes. Eu tenho o guia Como Interpretar o Livro do Apocalipse em Algumas Horas. Ele é um guia em formato digital, com 700 páginas, mais de 700 páginas, em 3 volumes. Ali eu interpreto o Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 22. E ele vem acompanhando 2 catálogos, né? Deu para perceber aqui que eu usei a Bíblia para interpretar ela mesma. Rastreei a condição de Jerusalém como prostituta na Bíblia e descobri no Antigo Testamento outras referências que mostravam a própria cidade sendo chamada de prostituta. Então, batendo certinho com o que João está falando aqui no capítulo 17. Existe um catálogo chamado Catálogo de Símbolos, Figuras, Expressões e Ideias Equivalentes. Então, nesse catálogo estão contidos todos os significados de todos os símbolos, todas as figuras, as expressões e as ideias equivalentes no livro do Apocalipse, né, do capítulo 1 ao 22. Tem também o segundo catálogo que acompanha o guia, que é o catálogo de localização profética, onde estão todas as profecias que se cumprem no livro. Então, quem quiser adquirir aí o catálogo em formato digital, ele está custando hoje, ele é R$ 97,00, mas está com desconto, está saindo por R$ 47,00, e você vai ler ele no formato digital, né? O guia, Como Interpretar, o livro do Apocalipse em Algumas Horas, e também os 2 catálogos. Eles vêm junto e você vai ali estudando do capítulo 1 até o capítulo 22. Sai por R$ 47,00, aceita cartão de crédito, débito, Pix, boleto. Então nós aceitamos todas as formas de pagamento. Telefone, para você que quiser adquirir, para eu te mandar o link para você ir lá fazer a sua compra, é 984, né? 84999001873. Então manda lá uma mensagem para mim, 84999001873. Se você quiser a interpretação do Apocalipse em videoaulas, né, também tenho o Apocalipse no Método Judaico, é um curso, ele possui 18 módulos hoje, está com 18 módulos, 10 módulos para interpretar o Apocalipse em videoaulas do 1 até o capítulo 22, e também ele vem com 7 módulos bônus e foram extraídos do curso avançado de Escatologia 2.0. Também, quem adquire o Apocalipse no Método Judaico, que é o curso, recebe de bônus o guia Como Interpretar o Livro do Apocalipse em Algumas Horas e também os 2 catálogos. Se você quiser se transformar em um especialista em escatologia bíblica, tem o curso avançado de Escatologia 2.0, que nesses dias está com 50% de desconto aí. Então, quem quiser adquirir o curso avançado de Escatologia 2.0,
O estudo do Apocalipse corresponde a apenas 30% do conteúdo do curso, tem os outros 70%. Então ele hoje já conta com mais de 100 aulas em vídeo, tem vários bônus, você ganha também o catálogo e o Apocalipse no método judaico, no passo a passo para interpretar o livro, e também está com 50% de desconto. Hoje ele é 347, está saindo por R$ 173,50, ok? Querendo aí, você pode ligar 84999001873. Glória a Deus. Então, pessoal, vou terminar aqui a live, não é? Não tem mais perguntas aí. Seu material é muito bom, não tem como não entender e não gostar de escatologia. Obrigado, Sheila, obrigado mesmo, viu? Um abraço aí no Marcelo, um abraço na cria, dos seus filhos, e assim, prazer enorme poder manter esse contato aí com a sua família, viu? A gente ama vocês demais. Então, um grande abraço, andem no Espírito, vivam em amor, Deus abençoe grandemente. Shalom.